No dia 4 de agosto de 1892, Lizzie Borden matou seu pai e sua madrasta utilizando um machado. O caso nunca foi resolvido e Lizzie nunca foi presa. Então fique até o final porque tem um bônus muito legal. Olá, sejam bem-vindos ao canal Fatos Misteriosos. Eu me chamo Eliseu e é um prazer enorme ter você aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para quando postar um novo vídeo você possa ser notificado. Ao fazer isso, o YouTube entende que você gosta do conteúdo e o algoritmo envia mais vídeos para você. Sem mais enrolação e vamos logo para o vídeo. Antes de começar, acho bom esclarecer que, por se tratar de um caso bastante antigo, algumas fontes entram em contradição relacionado a alguns detalhes do caso, então tenha em mente que algumas informações que são faladas no vídeo são baseadas em alguns relatos e matérias da internet, e eu vou deixar as fontes na descrição. Lizzie Andrew Borden nasceu no dia 19 de julho de 1860, em Fall River, Massachusetts. Sua irmã mais velha se chamava Emma Lenora Borden, e ainda tinha outra irmã chamada Alice, que acabou morrendo, segundo alguns relatos, aos 2 anos de idade por hidrocefalia. Filhas de Sarah Anthony, que não há muitos relatos sobre ela, e Andrew Jackson Borden, que era um homem alto, magro e de cabelos brancos, sendo Andrew um importante empresário local, tendo enriquecido vendendo móveis e, curiosamente, caixões. Além disso, ele, por toda sua influência, acabou se tornando dono de diversas propriedades comerciais e era membro da presidência e corpo direto de bancos e financeiras, o que de fato ajudou a acumular uma fortuna de aproximadamente $300 mil, que nos dias de hoje daria uma fortuna multimilionária de uns $10 milhões. Andrew era bastante modesto e até mesmo mão de vaca em alguns momentos. Lizzie e a irmã mais velha eram bastante atarefadas, principalmente quando o assunto era relacionado à igreja, a qual elas pertenciam. Ambas ajudavam na congregação de Fall River. Lizzie dava aula para crianças na escola dominical, além de lecionar também para imigrantes recém-chegados ao país. Lizzie desde cedo mostrava grande desejo por ajudar outras pessoas e se tornou secretária de organizações filantrópicas da igreja, curadora dos fundos sociais e também associações de moças, o que na época era bastante comum esse tipo de evento e organizações. Mais ou menos 3 anos depois da morte de sua mãe, Andrew conheceu e casou com uma moça chamada Abby Durfee Gray, que desde o início do relacionamento com Andrew não se dava muito bem com as filhas Lizzie e Emma. Elas a chamavam de Senhora Borden. Segundo as duas, Abby teria se casado com seu pai porque estava atrás da fortuna da família. Inclusive, diversas vezes elas se alimentavam em outros cômodos da casa, justamente para evitar contato com a madrasta Abby. Relatos dizem que Andrew deu diversas propriedades para Abby e membros de sua família, o que gerou revolta por parte de Lizzie e Amy, além de gerar desconfiança pela comunidade. O fato de Andrew dar essas casas para Abby sugeriu que isso fosse uma das motivações para o crime acontecer. No mês de maio do ano de 1892, o pai das meninas matou alguns pombos por estarem atraindo crianças para a casa deles com o intuito de caçar esses animais. E o mais curioso desse caso é que Andrew matou essas pombas a machadadas. Será que isso já era uma espécie de premonição do que aconteceria com ele mesmo futuramente? Não dá para saber, mas é muito curioso. Por conta do que aconteceu, Lizzie brigou com seu pai e acabou viajando para New Bedford, que fica a uns 15 quilômetros de Fall River, e acabou retornando para sua cidade apenas uma semana antes do crime. Fontes dizem que na volta ela ficou em um hotel, mas outras fontes também dizem que ela preferiu ficar na casa de alguns parentes antes de decidir retornar para sua casa. Alguns dias antes dos assassinatos, toda a família, incluindo Lizzie, Amy, Andrew, Abby, Maggie, que era uma governanta da família, e John Vinicum Morse, que era irmão da mãe de Lizzie. Ou seja, John era tio de Lizzie e Amy. Todos eles ficaram doentes por terem ingerido comida estragada que teria ficado no forno por vários dias seguidos sem refrigeração. E um amigo da família especulou que isso aconteceu por terem comido uma carne que estava estragada.
Abby, inclusive, chegou a cogitar que ela e o marido estavam sendo envenenados, até porque a fama deles na cidade não era das melhores. Alguns dias antes dos assassinatos, John Morse, tio de Lizzie e Amy, foi convidado para visitar a família e passar uns dias com eles na casa, para discutirem coisas sobre os negócios, e uns acreditam que essa visita possa ter agravado a situação com alguns moradores ali perto, mas não há muitos relatos sobre isso. Na manhã do dia 4 de agosto de 1892, Andrew foi até a cidade com John para resolver algumas coisas sobre os negócios. Deixou John em sua casa e, ao voltar, perguntou a Lizzie onde estava Abby. Lizzie então responde a seu pai que a madrasta tinha ido até a casa de uma vizinha, porque essa vizinha estava doente. Sem se importar muito, Andrew se deita no sofá para descansar um pouco. A governanta Maggie, que estava limpando as janelas da casa pela manhã, ainda estava passando mal por causa dessa indisposição que ela sentia ao comer essa comida estragada. Resolveu subir para seu quarto para descansar um pouco, quando de repente chega Lizzie correndo aos prantos e dizendo que seu pai estava morto e que alguém teria matado ele. As duas desceram até o cômodo de baixo e Maggie pediu que Lizzie fosse até os vizinhos pedir ajuda e que ela ligasse para algum médico e para a polícia. Só que quando Maggie chegou perto do corpo, ela percebeu que Andrew já estava morto, tendo recebido diversos golpes de machado no rosto, aproximadamente de 10 a 12 golpes. O corpo de Andrew estava em uma posição que sugere que ele foi morto enquanto estava dormindo, deitado de barriga para cima e suas pernas no chão. Seu olho estava partido ao meio e para fora do globo ocular. Alguns minutos depois, a casa já estava cheia de vizinhos que espantaram com a situação. Lizzie não conseguiu chamar o Dr. Bowen, que era o médico da família, mas conseguiu chamar uma vizinha chamada Sra. Churchill, que ofereceu chamar um conhecido que era médico para poder ajudar. Nesse meio tempo, a governanta Maggie subiu as escadas até o quarto onde estava hospedado John, e ela se deparou com o corpo de Abby, que estava de costas no chão, indicando que Abby não tinha saído de casa, como tinha dito Lizzie, sugerindo que Abby estava arrumando o quarto onde ela estava morta. Maggie notou que Abby estava com a parte de trás da cabeça com vários ferimentos que foram causados também por um machado, sendo contabilizados 17 perfurações de seu crânio e, de acordo com as investigações, Abby foi morta por volta das 9 horas e 10 horas e meia da manhã, tendo recebido um golpe na orelha, e depois se virado para se proteger, recebendo outros golpes na nuca também. A perícia de imediato informou que Abby foi morta aproximadamente 1 hora e meia antes de Andrew, porque o sangue já estava escuro e coagulado, sugerindo que já havia passado algum tempo de sua morte. E até o momento, não se sabia exatamente qual teria sido o objeto usado para matar o casal Andrew e Abby. Durante as investigações do caso, um machado com a parte de madeira quebrada ao meio foi encontrado no porão da casa. Esse machado estava limpo, mas de acordo com o oficial da polícia responsável pelo caso, o machado foi limpo após o crime e que depois de uma perícia constatou que uma parte da madeira desse machado estava sujo de sangue e que teria sido limpo após o crime, mas nunca foi provado que o sangue pertencia de fato ao casal. Até hoje, esse machado continua sendo a principal arma do crime. A polícia começou a procurar os suspeitos, mas ignorou completamente Lizzie, que estava menstruada no dia do crime, e na época, as roupas se sujavam com sangue por causa disso. Então a polícia resolveu ignorar, mostrando o quanto uma investigação de época era muito mal feita. Outro fato para a polícia não indiciar Lizzie de início é que, por se tratar de ser uma mulher rica, influente, não teria motivo algum para cometer um assassinato, principalmente contra seu próprio pai. Alguns dias depois, Lizzie foi vista queimando um vestido azul, que segundo ela, estava queimando porque tinha derramado tinta escura no vestido, e já que não a usaria mais, resolveu queimar para não ter que jogar fora. Tudo isso indica que ela estava queimando o vestido que estava usando no dia do crime, e isso também foi algo que a polícia deixou passar batido. Outros relatos são de que uma semana antes dos crimes, Lizzie foi até uma farmácia tentar comprar cianeto,
que é uma substância extremamente tóxica, muito usado para envenenamento. Essas várias pistas passaram despercebido e poderiam indicar Lizzie como a principal suspeita de uma forma muito mais rápida. Durante todo esse processo de investigação, Lizzie dava diversas respostas controversas. Em alguns momentos ela dizia que tinha feito algo e em outros dizia que nunca tinha feito nada. Chegou a dizer que o pai dela, no momento do crime, estava sem sapato, mas as fotos mostram claramente que ele estava usando sapato, e isso atrapalhou bastante as investigações. Finalmente, ela foi considerada uma suspeita e, consequentemente, ela foi levada a julgamento no dia 5 de junho de 1893. E por mais que os policiais já estavam convictos de que Lizzie era culpada, ela acabou sendo inocentada em um júri que só tinha homens. E segundo eles, ela foi inocentada por falta de provas. E mais uma vez, em vários momentos, a Lizzie agiu de forma muito estranha, queimando as provas, mentindo durante as investigações e no próprio tribunal, para no final alegar falta de provas, muito estranho. Depois do julgamento, Lizzie continuou morando em Fall River e comprou uma nova casa em um bairro de classe alta e mudou seu nome de Lizzie para Lisbeth, tentando se esconder um pouco de seu passado. Aproximadamente 2 anos depois do caso, Lizzie e sua irmã Emma mandaram fazer um monumento de granito azul de uns 3 metros de altura mais ou menos, justamente para homenagear Andrew e Abby. Relatos dizem que Lizzie nunca conseguiu ter uma vida normal após o crime. Seus amigos se afastaram dela, crianças tocavam a campainha de sua casa e saíam correndo, tacavam ovos em suas janelas, e as irmãs da igreja evitavam falar com ela e se sentar perto dela durante os encontros. Emma se afastou de sua irmã após uma briga e nunca mais viu Lizzie, que acabou morrendo no dia 1º de junho de 1927 de pneumonia. Não há muitos relatos sobre sua morte, mas dizem que ninguém compareceu ao seu funeral. Esse caso ficou muito famoso na época e se espalhou por todos os Estados Unidos. E como todo caso de assassinato que não tem solução, surgem teorias dos acontecimentos. Uma dessas teorias que surgiu é que Andrew Borden tinha alterado seu testamento pouco antes de ser morto, retirando o nome de Lizzie de qualquer tipo de herança, e que ela usou isso como motivo para cometer esse crime. Entretanto, nenhum testamento novo ou velho foi divulgado. Se esse testamento realmente foi modificado, isso seria uma forte evidência para desconfiar de Lizzie. Outra teoria é de que Lizzie tinha um relacionamento secreto com a governanta Maggie, e que sua madrasta teria descoberto esse romance. Para tentar abafar o caso, as duas teriam planejado assassinar o casal. Essa teoria não faz muito sentido, porque se olhar isoladamente, não faria muito sentido Lizzie matar seu pai, sendo que ele não sabia de seu caso com Maggie. Então teria imaginado que Abby teria contado a seu pai, o que teria também motivado Lizzie a matar Andrew. Outra teoria é de que Maggie teria matado o casal porque, como falei mais cedo, na manhã do crime ela estava limpando as janelas da casa e era um dia muito quente. Essas janelas eram bastante difíceis de limpar e precisavam fazer um esforço físico gigantesco, ainda mais sabendo que ela estava doente por ter comido comida estragada há poucos dias. Isso teria levado Maggie até uma fúria de raiva, o que motivou ela a cometer os crimes contra o casal. Uma teoria também bastante aceita é de que John teria matado Andrew porque os negócios da família não estavam indo muito bem. Mas nas investigações não acharam nada que pudesse levar John a ser um suspeito, até porque ele não estava na casa no momento do crime. Existe também uma curiosa história de que Lizzie tinha um caso com uma atriz chamada Nancy O'Neill. E na época, as mulheres eram bastante discriminadas por serem atrizes. Nancy tinha problemas financeiros e Lizzie vinha de uma família bastante afortunada, mas isso não passa de apenas especulação. Além do mais, Nancy também era casada na época. Uma teoria é que Lizzie era abusada pelo seu pai quando era criança e que isso teria mexido com a sua cabeça, nunca se recuperando desse trauma. Então ela teria se vingado do pai por conta desses episódios. Por fim, uma teoria que circulou na época é que Lizzie tinha vários episódios de convulsões e não se lembrava de quase nada. E no dia do crime ela teve uma muito forte, o que teria levado ela a cometer o ato. Mas é uma suposição bastante alegórica com o intuito de apenas fantasiar sobre esses momentos do crime. O julgamento de Lizzie foi um marco nacional, sendo comparado mais tarde com os julgamentos de Bruno Hauptmann e O.J. Simpson. Além disso, cantigas de roda ganharam seu nome e até uma rima era cantada em brincadeiras de pular corda. Em inglês era assim: Lizzie Borden took an axe and gave her mother for to wax.
When she saw what she had done, she gave her father 41. Essa cantiga foi feita por um escritor na tentativa de vender jornais, mas a madrasta dela não recebeu 40 machadadas, e sim 18, como dizia algumas fontes, e seu pai 11 machadadas, e não 41, como diz essa cantiga. Seu nome apareceu nos jornais algum tempo depois por roubar algum produto em alguma loja. Todo aniversário do assassinato, a mídia ainda criava matérias sobre Lizzie de cunho sensacionalista, tentando reviver esse caso. Como falei no começo, esse vídeo tem um bônus muito interessante, e vamos entrar em uma parte mais sobrenatural do vídeo. De fato, o caso se tornou muito famoso na época, e até hoje muitas pessoas se lembram dele. Por isso, a casa onde a família morava foi totalmente restaurada e virou uma pousada que oferece café da manhã para turistas, cobrando um valor bastante atraente para isso. Além disso, em alguns dias da semana, a casa é aberta à visitação e contém alguns objetos reais da época, além de haver várias fotos reais dos corpos espalhados pelas paredes. Inclusive, existe até uma réplica exata dos crânios de Andrew e Abby como exposição. A proprietária atual da casa disse que muitas coisas sobrenaturais acontecem na casa, como portas batendo, luzes acendendo sozinhas durante a noite, um cheiro muito forte e tudo mais que envolve esse tipo de assunto sobrenatural. Inclusive, teve uma vez que ela acordou de madrugada e viu umas sombras subindo as escadas enquanto as luzes ficavam acendendo e apagando. Foi aí que ela percebeu que se tratava do fantasma de Andrew. Não só a dona viu esses fantasmas, mas também os turistas que se hospedaram lá. Há diversos relatos de que o fantasma de Andrew era visto e era muito amigável, dando tapinha nas costas como se estivesse dando as boas-vindas. Além de Andrew e Abby, o fantasma de Lizzie também é visto no porão da casa, mexendo em algumas tralhas, como se estivesse se desfazendo de algumas provas contra ela. Outros sons também são ouvidos. Às vezes se ouve um som de um corpo se jogando das escadas e caindo diretamente no chão da sala, gavetas batendo com muita força, e também se ouve sons de um gato miando, só que não existe nenhum gato na casa. Uma certa vez, turistas tentaram entrar em contato com Andrew através desses jogos sobrenaturais e perguntaram a ele quem o matou. E adivinha o que ele respondeu? Que seu assassino foi justamente sua filha Lizzie. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou e fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos como este. E também aceito sugestões de casos para trazer para vocês. Um grande abraço e tchau!